É possível hoje que a gente viva uma vida com paz mental? O que a gente entende por paz mental, né? Possível que a gente viva livre da ansiedade, desse estado crônico de ansiedade? Porque ele é crônico, já é uma coisa, né, que virou crônica na nossa realidade. É difícil você encontrar alguém que não se auto-intitula ansiosa ou ansioso. Isso se tornou, será que, uma regra para o ser humano? Uma, como se fosse um fundamento da mente humana, estar sempre à frente do momento presente, à frente do agora, né? E a ideia aqui é trazer uma visão clássica junto com o que a gente entende por meditação no mundo moderno, mas também a prática, porque existem muitas hum, desilusões, diria assim, quanto ao tema da meditação, que é o que eu vou falar aqui, porque é a prática e o hábito que me tirou de um estado natural de ansiedade e que também, né, eu sinto e como um dever de compartilhar, porque não só a mim, mas a muitas pessoas que passam pelos meus cuidados, pacientes, amigos, colegas, pessoas que acabam, né, se beneficiando do compartilhamento dessa sabedoria, que é uma sabedoria muito antiga mesmo. Então, para a gente entender, né, o funcionamento da meditação na nossa vida, que existe eu vejo como tudo no mundo está polarizado, dividido, uma parte de pessoas aí, né, esotéricas, o mundo esotérico que medita e que está aí fazendo isso, né, e conseguindo inserir nas suas vidas. E um outro lado de pessoas que, claro, estou ansiosa, né? A confusão mental ela é tão grande, ela é tão avassaladora que nem meditar eu consigo. Isso é um relato muito comum. Não consegui nem meditar, já tentei meditar e não é para mim, porque, né, minha mente não para mesmo. E aqui a ideia de desmistificar essa ideia da meditação, tentar, né, trazer clareza sobre isso e o quanto ela nos ensina, a prática dela nos ensina, que é possível ter paz mental, é possível viver com uma capacidade de autorregulação dentro de nós, né, que faz parte da tecnologia cerebral mental em conjunto. Tá? E para ilustrar isso, primeiro eu queria falar um pouco, né, sobre as definições. Então, as definições elas são diversas. Eu estudo a meditação há mais de 5 anos e dentro de todos esses universos, né, o universo da medicina, principalmente, a medicina moderna, contemporânea, ocidental, e o resgate, né, de onde está a origem desse conhecimento, de onde surgiu, o que significa este nome. É um verbo? É uma prática? É um hábito? Né? É um estado? O que é? Um estado de consciência? O que é um estado de consciência? Enfim, de um modo resumido, né, a gente tem algumas definições, eu vou falar aqui para vocês, né, de uma forma também bem resumida. Entre textos clássicos que você tem, né, Bhagavad Gita, Yoga Sutras de Patanjali, que são textos clássicos do yoga, né, digamos assim, do lugar onde surgiu né, essas sabedorias, não do yoga, tá, mas da região oriental. Então você tem como atenção plena, isso eu acho que é um termo conhecido, né, um, devido ao mindfulness, né, que é inclusive o estilo, digamos assim, de meditação mais estudado, um dos mais estudados pela ciência moderna. Atenção plena, então entra como um estado, né, de você ter não só uma atenção, mas uma atenção que é plena, que ela é rebuscada. Um estado de consciência, a meditação como não uma prática, um verbo, mas como um estado que você cultiva dentro de você. Essa é uma definição que é compartilhada tanto em estudos científicos modernos, como também alguns textos clássicos que vão trazer como é um estado mais profundo de consciência, em que, por exemplo, você entraria com a prática, não só no momento que você está meditando.
uma prática ou uma técnica, né? Então entra como técnicas, e aí que a ciência vai estudar isso, porque assim, a ciência precisa de objetos, né, variáveis para conseguir estudar um efeito sobre alguma coisa, então entra como uma técnica, digamos assim, vai, ensaio clínico, né, com a meditação, e que tem aí os seus resultados muito interessantes também. Regulação da atenção e autoconsciência. Isso é de um estudo recente, um dos mais recentes, né, dentro da ciência. Então, e entra, claro, aí como, né, um processo de essa regulação do quê, né? A gente consegue mensurar hoje a regulação no sistema nervoso, no cérebro, áreas do cérebro que são né, beneficiadas por conta desta prática. Mas não uma prática de um dia, né? Também tem isso. Não é como um comprimido a meditação. Seria legal se fosse, né? Uma vez eu medito, entro consigo atingir aquele estado, né? Existe até a comparação com nirvana, né? Iluminação espiritual. Então, o que é interessante da meditação é que ela abre espaço para que a gente toque em todos os pontos de vista, né? Ela não fala só, ela pode ser falada como uma prática, uma técnica que gera resultados cerebrais, mentais, né? Do dia a dia. Ela traz relaxamento, né, se você quer, né, se a gente quer falar sobre funções da meditação no agora, né, ou no instante, nos instantes pós uma prática, né, de, sei lá, meia hora de meditação, você vai sentir isso fisicamente, né, é como se fosse uma união mesmo em tudo, né? Você está sentindo tudo com muita atenção plena, né? Até né, uma discussão mais filosófica também, de vida, de como eu, né, passo a enxergar as coisas de uma forma mais expandida, né? Como se eu visse agora ainda um espelho, sei lá, não, uma cadeira como uma cadeira, e depois disso eu consigo enxergar as outras funções daquela cadeira, né? Para uma situação, pode ser também, né, a gente pode também fazer essa alusão. Então, uma situação que eu enxergava só dessa forma, ou um problema, eu só enxergo esses dois caminhos, e os dois eles me confundem, eles não têm a ver comigo, eu não sei lidar com nenhum dos dois. A partir do momento que você tem essa prática instaurada, você consegue enxergar para além desses dois. Então, de dois surgem quatro, e nossa, esse terceiro, por exemplo, ele não é possível, né? Então, dentre essas definições, né, foram algumas das que eu trouxe aqui para vocês, né? O que é importante ser dito da meditação, e para, saber, tranquilizar as nossas mentes de que é possível você, né, meditar, ser um meditador sem precisar ser um Buda, tá? Mas ter como um hábito, como escovar o dente, né? Né, ou tomar banho, que é algo que assim, você não negocia tanto, ou não, né? Não sei, mas não negocia, não se costuma negociar tanto no seu dia, sei lá, fazer, né, ter essas práticas que são como os fundamentos da sua vida, né, e que te mantêm limpos. E eu gosto muito, inclusive, né, só fazendo um adendo aqui, de como algumas referências, né, outro dia eu estava vendo um vídeo da Lucilena Galvão falando sobre Kybalion, só que ela traz uma das ideias do Kybalion, que é um livro muito antigo, sagrado, né, sagrado não, perdão, é sagrado porque isso se manteve ao longo do tempo, e essas ideias, elas assim não morrem. Mas ela falando sobre, né, o quanto o mundo é um mundo pensado antes. Tudo que está aqui foi pensado. Para você construir uma cadeira, né, você precisou haver a ideia dela antes. Então isso também, né, se expande para tudo, todas as coisas na nossa vida, para o corpo, né? E ela faz essa relação entre um corpo, né, se você imagina agora um corpo é, que seja limpo, que esteja limpo, que esteja, né, digerindo bem tudo, né, os alimentos e tudo mais, um corpo saudável, você, né, precisa o quê? Ter nutrido ele com coisas que são boas,
você ter limpado esse corpo para ele estar saudável, para ele estar apresentável, para ele estar, né, minimamente sustentável para você viver. E a mesma coisa com a mente. A mente, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser limpa, purificada, né, para que ela produza também coisas saudáveis, né? Uma cadeira hoje ela é utilizável porque ela foi pensada de uma forma, né, utilitária, mas também, enfim, do acolhimento, né? Tem várias funções para uma cadeira. Mas enfim, como que a meditação entra nisso, né? Agora voltando para o aspecto dessa definição e da utilidade prática, né? E não utilidade como assim, sabe, o quanto eu vou ser agora produtivo, né? Tem que tomar cuidado, eu gosto de tomar muito cuidado com esse tipo de fala, mas uma vida menos ansiosa. A gente está falando da ansiedade, né? Ou desse estado crônico de desconexão, de sempre confusão, de, né, como se a sua vida fosse, a sua mente fosse uma tempestade a todo momento, inclusive quando você está dormindo, às vezes tem isso, né? E meditar não é parar de pensar. Isso que eu vejo gerando um afastamento até dessa prática, né? Uma sensação de que é impossível você meditar, você ser um meditador, não uma meditadora, e que não é para você. Eu mesmo, eu sempre falo, né? Eu tenho esses 5 anos de meditação quase diária. Eles, até hoje, né, não são livres de desconforto. Tem dias que, né, eu estou meditando e que, nossa, parece que é impossível ficar ali, né? Outros que eu vejo a minha mente mais forte ainda, e aí eu saio, né, daquele tempo que eu me dediquei, que eu ia me dedicar, que seja meia hora, 20 minutos, né? Parece que a mente ela fica mais forte, ela está em dias mais fortes do que a sua decisão de parar e de tentar chegar num estado de relaxamento, né? Mas o pensamento, a gente tem que entender o pensamento. O pensamento, existe o pensamento involuntário, né? Ele é mais involuntário do que voluntário. Mas é voluntário também. Então o pensamento ele é tanto involuntário como voluntário. O que faz a gente se afastar da meditação ou sentir que ela não é para nós, né? E isso acaba impedindo que a gente tenha os efeitos dessa prática milenar, né? É porque nós estamos viciadas e viciados em pensar. Isso é um vício. É como se, né, você não conseguisse se ver mais num estado de relaxamento. Não existe isso mais né, na sua autoimagem mesmo. A ponto de que isso é também considerado tédio, né? A gente não sabe mais distinguir o que é tédio e o que é relaxamento. E a ideia da prática da meditação é exatamente de observar. Observar o quê? Existe um mundo de pensamentos involuntários, né? A maior parte dos pensamentos eles estão aparecendo aqui, imagens, movimentos, preocupações, memórias que vêm de acordo com o que a gente está vivendo, né? De acordo com os símbolos, as pessoas que a gente fala, os acontecimentos, só que eles não são controláveis, não é que você está escolhendo uma peça, agora eu penso nisso, esse vai para lá, agora eu penso isso, né? Não. O problema da meditação, não da meditação, mas né, do que a meditação pode gerar de desconforto, é exatamente isso. Quando você para, né, as técnicas clássicas é isso, né? Se você sentar numa posição, coluna ereta, parar, fechar os olhos, abrir os olhos internos e observar. Observar o que os pensamentos, esse movimento, esse fluxo. Como nós estamos viciados no pensamento, em nos engajar no pensamento, começa a aparecer tudo aquilo, né? E você acaba pegando carona com o pensamento. Você acaba, então, saindo de um lugar do pensamento involuntário, em que só são coisas, né, passando por você, mesmo que forem pensamentos desconfortáveis, mas eles estão passando, e aí a gente logo vai lá e, né, se envolve com aquilo, Aí o pensamento ele passa a se tornar voluntário, de um lugar involuntário em que você só está observando as nuvens passando no céu, ou como se você estivesse, né, parado
numa avenida e vendo os carros passando, você pega uma carona com um carro, né? Aí depois vem um outro que te chama mais atenção, você pula desse carro e entra nele. Aí depois chega um outro e você pula na caçamba do outro, que é mais, né, chamou mais atenção. Com a sensação de que se você não pensar naquilo, se você não engajar naquilo, né, você vai, né, como se a gente fosse, principalmente quando é um problema, uma situação que está nos, né, nos invadindo, assim, que precisa né, da nossa solução, que está nos tornando inquietos, né? A sensação de, nossa, se eu parar de pensar nisso, ou se eu não me engajar aqui nisso, eu, né, vou perder o controle sobre isso, né? E não vou conseguir resolver isso. Já ouvi bastante isso, eu também já me senti muito assim, me sinto às vezes. Mas a ideia, o ponto de virada disso, dessa técnica, né, é de você exatamente treinando não pegar carona, não pular nesse próximo carro, né, e simplesmente observar o movimento involuntário, deixar ir aquela coisa, né, o pensamento, a imagem que veio e antes de que você vá. E por isso que as técnicas elas trazem tantas outras técnicas, né, para você conseguir o quê? Encontrar um eixo em que você fica, você é a observadora, você é simplesmente a testemunha da coisa e não se mistura. A respiração é a principal, né, que é muito usada no budismo, no yoga também, né, e que faz essa âncora, ancora a mente a ficar aqui, a se concentrar nesse eixo. Aí já já você está indo para percebeu que pegou carona com outro e volta. Quanto mais você, é como andar de bicicleta, é como você está aprendendo qualquer coisa nova, muito complexa, e mais complexa porque ainda não, é num nível mental, né, não muito palpável, não é que você está aprendendo a tocar um instrumento, mas é um treino, e que quanto mais você faz isso, faz esse movimento, né, e não gera expectativas consigo mesma, né, de que, nossa, primeira, segunda, terceira, quarta vez eu não estou conseguindo entrar no estado que eu esperava, né, então vou parar. Se você não cria essa expectativa também, porque não deve haver expectativas na meditação, porque isso também não é nem, né, isso nos afasta até da natureza do que é a meditação. Você cada vez mais percebe que você vai, mas você volta com mais rapidez. Você vai, mas você retorna com mais rapidez, a ponto de existirem, né, meditações, e aí o resultado que os textos clássicos vão trazer é de essa atenção completa, atenção plena, completa, dentro deste eixo. Nada mais vai ter o poder, nada mais, nenhum pensamento, né, dentro deste universo aí de doido, ansioso, vai ter o poder de desorganizar você, ou te levar sem que você queira, né? E ao longo das vivências na vida, praticando, você vai percebendo que isso se reflete em tudo que você faz. Porque passou a ser, depois do treino, passou a ser um estado imprintado em você, um estado de mais organização, de, por mais que esteja caindo o mundo na minha frente, calma, existe um espaço que eu consigo encontrar entre o mundo caindo à minha frente e o que eu percebo, né? Um espaço para respirar, para encontrar possibilidades, para ver com clareza, né? Esse é o estar no agora, essa é a atenção plena a tudo, né? Então, isso é muito interessante da gente entender, né? Tanto isso quanto essa não expectativa. Não se espera na meditação que você... Claro, a gente quer os efeitos disso, a gente quer viver melhor, né? A gente quer ter mais atenção, o sono mais tranquilo, isso realmente é muito potencializado e ajudado pela prática. Mas durante o momento da prática, não se deve haver expectativas, né? Então, tudo bem, a gente quer muito provavelmente você vai se tornar mais relaxado naquele momento, mas pode ser que não, porque a sua mente, ela, principalmente no início, né? A mente, ela tá tão cheia, ela tá tão confusa, e a gente está tão viciado em nos engajar nos pensamentos, em pensar o pensamento, né? Que talvez até você fique menos relaxado, né? Só que atravessar este efeito colateral, digamos assim, né?
seria, né, ultrapassando ele, você começa a ver de forma muito rápida mesmo os efeitos, não só naquele momento de relaxamento, mas no dia a dia, né? Então, é como eu gosto muito da metáfora da dança, do canto, de ouvir uma música. Quando a gente está fazendo isso, né, pintando, né, a arte traz isso, você está engajada com o momento. Então, você não está dançando. Quando a gente dança, vai numa festa, dança, né? Você dança porque dançar é gostoso, dançar é prazeroso para aquele momento. Dançar por dançar. Cantar é incrível, né? Isso te traz para agora. Ouvir uma música é ouvir porque é gostoso de ouvir. Você pode ouvir para dançar também, mas está sempre dentro deste campo, né? Não é sempre para ter um resultado, sempre para, nossa, então, né, eu vou produzir mais com isso. Isso é perigoso, porque, né, a gente tem que hoje treinar uma mente, um corpo que não sejam tão robotizados. Porque se deixar tudo que a gente vai fazer, a gente quer uma utilidade para aquilo. Ailton Krenak, né, filósofo indígena fantástico, fala muito sobre isso, a vida utilitarista. Tudo vira uma utilidade, né? Claro, em consequência da meditação, você acaba se tornando mais produtivo, né? Mas não produtivo naquilo que você quer ou não. Então, um dos ganhos da meditação não é você estar adequada também a um mundo que não tem nada a ver com você. É você começar a observar que dessa bagunça toda, muita dessa bagunça não é o que você é. E muita dessa bagunça, dessa historinha toda, você pode descartar, porque não tem nada a ver, não vai te ajudar, né? Não vai ajudar você a controlar melhor a situação e não tem nada a ver com o que você é. E disso sim, pode haver muita libertação, mas com a libertação também haver um processo de transformação da realidade, né? Mas sempre para um lado orgânico, positivo, porque você descobrir coisas que você não é, por mais que isso mantinha alguns confortos ou algumas pessoas na sua vida, enfim, nem sempre isso é, né, positivo. Na verdade, só é positivo quando tem a ver com o que você é, né? Se você descobre que não tinha nada a ver, enfim. Então, da meditação, né, surge também esse contato profundo com não só os pensamentos que estão mais frequentes, mas aqueles que geraram esses pensamentos, né? Então, é essa ideia do cada vez mais você ir limpando, higienizando a mente. Isso leva tempo. Pensa uma casa completamente suja, né? Desorganizada, suja, cheia né, de crosta, né, infiltração. Aquilo leva um tempo para você ir, né, transformando aquilo e vendo e chegando na essência daquela casa, né? No nascimento daquela casa, daquela mente, no caso nosso, né? E então é a observação, em última análise, desse pensar involuntário sem se engajar. Para o yoga, né, o yoga vai trazer aqui os três estágios, digamos assim, ou três aspectos que estão ligados à meditação, né? Que seriam, né, a concentração, dharana, a própria atenção fixada, no caso dhyana, que é muito traduzido também como a meditação em si, e samadhi. Esses três estágios, então, concentração, atenção fixada e né, o estado do vazio, digamos assim, que é samadhi, né? Ou quando a sua atenção ela se tornou tão presente que você dissolve até, né, dissolve não só os pensamentos involuntários, mas também a sua autoimagem ali naquele momento. Como, né, é aquela coisa que você está tão concentrada numa coisa, num ponto, que você esquece de todo o resto. Todo o resto não existe ali na sua realidade naquele momento. Inclusive, né, onde você está, quem você é, tudo aquilo se dissolve não só num relaxamento profundo, mas num estado pleno de ser, num estado de completude, né? E que aí, a partir daí, ele pode, sendo cultivado, ele pode se manter como realidade mental, que aí a gente chega na ideia de paz interior, né? Então, só voltando, dharana, concentração. Então, para a gente conseguir
né, o treino da meditação, para a gente conseguir não ser sempre roubada, né, e ficar sempre nesse estágio de eu não consigo porque eu penso demais, é praticar a concentração. Automaticamente isso vai induzir a sua mente, o seu cérebro também, aí que vem os estudos trazendo os efeitos positivos da meditação no cérebro, nas áreas de, né, atenção, concentração, memória. Um pré-requisito é você melhorar a sua atenção. Aí as técnicas que são, né, que vêm para ajudar com isso, né? E que podem inclusive se tornarem apoios em momentos que, nossa, eu preciso agora estudar, vou fazer essa técnica para perdi um pouquinho o foco, vou de novo, né? Então, né, trabalhar um pouco melhor a concentração, que sim, gente, é uma função humana, é uma capacidade humana, né, muito especializada, tecnológica, que a gente perdeu muito hoje, né? Perdemos completamente, mas não perdemos de assim, é irreversível, sabe? Porque está no cerne do humano, está no cerne do intelecto, né? Conseguir se concentrar. Então, sim, praticar a concentração, né? Em um objeto. É como se, por exemplo, eu vou praticar olhar para um objeto e só ficar olhando para ele, né? Se meu pensamento fugir, ou se eu começar a pensar um monte de coisa sobre aquele objeto, não, eu vou observar o formato, o que aquilo é, né? Tal. Dhyana, né? A atenção fixada quando eu, né, entrei num processo já concentrado, estamos concentrados aqui nesse objeto, tá? De concentração, então é um estágio ainda mais profundo e complexo da concentração seria a atenção fixada, né? Então menos movimentos acontecem na mente, né? Você está mais, por exemplo, na respiração, né? Cada vez então primeiro eu vou praticar a concentração, inala, exala, fugiu o pensamento, volta, inala, exala. Quando eu consigo uma constância nisso, né? Uma consolidação disso, então agora eu vou, né, entrar nesse movimento completamente. Então, aí, por exemplo, agora eu vou na atenção fixada somente no movimento, né? Eu não estou mais fugindo, não foge mais tanto de mim. Agora para um objeto, por exemplo, né, eu me concentrei, sei lá, num objeto aqui. Então vejo todo ele, meu pensamento vai e volta. Agora eu vou me concentrar nesta letra aqui, só neste ponto, um ponto, e vou ficar nele. Aí todo o livro, todo o objeto, né, que está aqui, que eu já estava concentrado nele, some, digamos assim, né? Não some, mas não tira mais a minha atenção. Minha atenção é nisso daqui, somente, essa atenção fixada. E em um terceiro estágio, Samadhi. Ou quando, né, como eu expliquei, você se tornaria naquele momento aquele objeto, você se funde com o vazio daquela experiência. Não que você vai viver de vazio, tá bom? Mas é aquela virada de chave do insight, inclusive o que se fala nos textos clássicos, né, nas práticas clássicas, o estado da paz interior. Aqui, este é a minha base. Aqui não existem pensamentos nem involuntários. Então, quando surgirem, a próxima vez que surgir e que eu estiver, né, vivenciando situações e tudo mais, eu estou ancorado neste lugar, nesse estado. Então, nenhum pensamento agora tem mais o poder de me levar para um lugar ou para o outro. Nenhuma sugestão mais, nenhum referencial externo mais tem o poder de né, mergulhar dentro de mim e aí me confunde inteira. Uma hora eu sou isso, outra hora eu sou aquilo, uma hora eu estou pensando nisso, outra hora eu estou decidida do outro, né? O que é isso? Isso não é, né, a salubridade da mente. E a paz interior, ela também não é vivo de vivo de vazio, vivo de ar, tá? Dentro desse aspecto da prática, da vida humana, é de simplesmente você ter uma âncora, você ter um lugar, né, em que você sabe de onde vem tudo, né, inclusive a confusão que existe internamente. Tá? E a junção desses três aspectos é o que é a meditação para dentro dessa visão. Tá?
Então, ó, se a gente for pensar, a meditação, ela nesse ponto de vista, ela não é uma ação, nem uma não ação. Ela é a observação dos pensamentos? Sim, mas ao mesmo tempo ela é como se fosse um organismo em que a observação dos pensamentos está dentro desse organismo, né? Mas enfim, outra coisa que eu gosto muito de fazer, né, é terminar sem uma definição do que é ou do que não é meditação. Porque na verdade, como tantas outras coisas, isso não precisa de contorno, não precisa de definição para nós aqui, né? Ela precisa de prática, da gente praticar isso tudo, né, com leveza, sem expectativa, sem essa coisa da expectativa, né, do resultado rápido. Mas sim, claro, a gente precisa ver, né, para inclusive construir um novo hábito, a gente precisa ver que aquilo, né, está o mais rápido possível trazendo alguns resultados positivos, né, para a nossa vida. E aí entra também, né, o poder das meditações guiadas. Isso é muito interessante, né, porque pode ajudar a gente a dormir, a começar a construir essa concentração, né, que seria esse primeiro estágio. E lembrando disso também, né, às vezes você pode, em uma meditação, em uma vez, uma primeira vez, entrar num estado meditativo. Pode ser outra que não, você vai ficar aqui tô tentando só me concentrar. Mas sabe esse treino? O treino da mente, a disciplinar uma coisa que está completamente louca, tá? Então esse a definição ou não definição do que é, mas que, né, espero que isso traga mais tranquilidade para assim, vamos fazer, né? Claro que você precisa acreditar que isso tem um fundamento, né? E hoje a gente tem tanto para mentes mais racionais quanto para mentes mais menos céticas, digamos assim, né? Que legitimando, né? Ferramentas que legitimam a meditação. Então você tem estudos científicos, você tem, né, os textos clássicos, você tem as pessoas falando sobre isso, vivenciando isso, né? Então o importante da meditação é vivenciá-la, né? E sem né, se comparar com outra pessoa que, nossa, está falando que meditação é o estado de expansão da consciência, faça não sei quantas vezes. Não, é individual, é um processo individual que pode ser agora ou pode ser daqui, né, muito tempo. Mas uma coisa é certa, ela transforma a vida em todos os aspectos, porque transforma os filtros através dos quais a gente enxerga tudo. Enxerga não só nós mesmos, os nossos pensamentos, as pessoas, as situações, num sentido mais expandido, como eu tinha falado, né? De 2 possibilidades, agora eu tenho 4. De 4 eu tenho 6. Só que não que eu vou ficar, né? Nossa, 2 já me confundem, 6, imagina, mas não. É aquelas assim, tenho 6, mas que uma, ela, sabe, cabe no momento. A questão do discernimento mesmo, né? Se para 2 eu não tinha discernimento para escolher, assim, para 6 eu vou ter, mas sim, porque isso né, antes você estava trabalhando com as 2 ou às vezes uma possibilidade, né? Tipo, nossa, não tem jeito para esse problema e tal, mas é porque ela estava enviesada, sabe? Quando essa ideia de você ver de forma expandida, não é se confundir mais, mas é ver de uma forma mais global, né? E quando é o olhar da águia, a águia que olha tudo à sua volta, ela consegue encontrar tudo também, né? Apesar de ter muitos detalhes e muitas coisas para ela ver, mas ela não só tem a visão global, como ela tem a visão assertiva. Então essa é a ideia, né, de um dos efeitos muito importantes, especiais para a vida e para a prática da meditação, né? Bom, existem também, né, o ponto de vista fisiológico da meditação, né, o que a ciência moderna traz sobre os efeitos, né, que a gente consegue mensurar de um meditador, de uma meditadora, no cérebro, né? É importante a gente entender que o relaxamento cerebral ele é importante para que a meditação aconteça, né? E isso vem dos estágios de concentração e atenção que a gente vai
né, tá praticando no dia a dia. E esses que são efeitos rápidos, sabe? Se você tá lá insistindo e todos os dias fazendo que sejam 10, 20 minutos, você começa a ver você um pouco mais atento a alguns aspectos. Outros ainda vão estar, né? É claro, a gente não dá para atingir a perfeição assim, mas e cultivar esse estado de relaxamento cerebral, agora a nível cerebral, de massa cerebral, de funções neurológicas também, de sistema nervoso, né, que é diferente, tá, do embotamento mental. Muitas vezes a gente hoje, né, eu vou relaxar, eu vou, sei lá, colocar um filme aqui. O que, né, é muito claro quando você estuda a meditação, principalmente através das medicinas orientais, o Ayurveda, o Yoga também, é que a mente ela não relaxa, na verdade, quando você substitui a atenção por outra coisa externa. Entendeu? Substitui os pensamentos, aquela coisa dos pensamentos involuntários e voluntários, por uma outra coisa externa a você. Aquilo é só um adormecimento temporário daquela confusão toda. Mas ainda assim, vendo um filme, fazendo alguma coisa nesse sentido, você vai estar recebendo muita informação, né? E aquilo pode até ser pior, porque pode fazer parte, né, você já está cheio de informações, de referenciais externos, né? Você recebe mais e mais. Pior ainda quando são conteúdos que a gente está nutrindo essa mente e que são conteúdos assim de, né, agressividade, de medo, que trazem esse sentimento, sabe? Lembra, o cérebro não sabe fazer distinção entre, né, a realidade mesmo dos concreta e um vídeo. Então, quanto mais a gente se alimenta a mente, né, o pano mental, assim, dessas coisas, mais seus filtros, seus vieses, eles se tornam treinados a ver dessa forma. Então, o treino aqui é do relaxamento, é do encontrar, né, ou do lidar até com o tédio. Né? Hoje em dia a gente não sabe diferenciar o que é tédio, o que é relaxamento. Né? O homem moderno ele está tão cheio de demandas, informações, né? Vive num modelo de sociedade tão também viciada em produzir, em fazer o tempo todo, né? Não posso ficar parado. Parou um minuto, nossa, procrastinei. Não, né? Isso é desequilíbrio, né? E aí, ao ponto de que a gente não sabe lidar com né, a questão do tédio, do não fazer, do contemplar, momentos contemplativos, de silêncio, de só observar, de só estar aqui, né? Isso traz clareza. E não só clareza, como a gente já tem hoje, né, os estudos, aí, as evidências trazendo essa mensuração, áreas cerebrais, aí áreas diversas, né, sistema límbico, os sistemas mais antigos dos cérebros antigos, os cérebros não, né, mas das regiões, as áreas antigas do cérebro, e dos córtex, neocórtex, né, que são áreas aí que trouxeram, em termos evolutivos, as funções, né, mais evoluídas para o ser humano. E onde está também muito das, né, funções nossas cognitivas, executivas, e do pensar com clareza, né? Então essas áreas nos meditadores, áreas das emoções, da memória, né? Elas recebem esse benefício, essa possibilidade de agora estarem, né, agindo de uma forma orgânica, saudável mesmo para o corpo. Então você tem melhor retenção de memória, né, atenção, concentração. Então entender o relaxamento enquanto uma premissa para que o seu cérebro trabalhe de uma forma plena, para que o seu sistema nervoso trabalhe de forma plena, né? E não plena, agora eu quero dizer até como, né, trabalha de forma conjunta a você e a sua mente, né? Fora isso, a gente tem a regulação do sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso involuntário, né? Que vai regular funções cerebrais, vai regular, né, a distribuição de oxigênio ao longo do corpo, né, dos sistemas, dos órgãos.
e regular também a parte neurohormonal. Então é muito importante essa sociedade, esse homem moderno, viciado em pensar, em fazer, em estar sempre ativo, viciado e que está sempre tenso, na tensão, e que ela pode ser, né, inclusive piorada quando a gente está achando que agora eu vou espairecer, né, o famoso escape, só que ao invés de relaxar você tensiona mais ainda com informações, com, né, hábitos de relaxar, mas que tensionam ainda mais. Isso vai, né, criar um estado de estresse crônico, né, no nosso corpo a nível aí de sistema nervoso, do sistema nervoso simpático, aquele que trabalha, né, para regular as funções mesmo de luta, de fuga, né, de momentos de estresse. E produz hormônios do estresse que são muito bons e estão ligados a né, proteger o corpo de momentos de estresse. Mas se você está o tempo inteiro, né, nesse estado, mesmo quando não há nenhuma ameaça, né, ao corpo, à mente naquele momento, você está cronicamente, né, dentro, né, suscetível, submetida a esses estímulos, né, frequência cardíaca elevada, né, a respiração também irregular e mais rápida. Então isso acaba se tornando mesmo um estado crônico. Com a meditação, né, isso também a gente tem, né, evidências muito robustas até já de que há né, um retorno para a regulação do sistema parasimpático também, né, tônus vagal, né, fala-se muito sobre isso hoje também, que são, né, são as áreas, né, os sistemas dentro do sistema nervoso que a gente não controla e que, né, estão ligadas à resposta de relaxamento, né, diminuição da frequência cardíaca, e isso acaba diminuindo também, né, também todos os processos fisiológicos, né, o que, né, melhora a qualidade do seu sono, do seu pensar, né, e diversas outras funções aí, inclusive prevenção de doenças, porque a gente tem hoje, né, as principais doenças crônicas que são produto desse estresse crônico, desse sistema desregulado nesse sentido. Então você também teria a meditação como, né, ou práticas meditativas como uma ferramenta poderosa né, dessa regulação aí, tá? Bom, então, né, a gente, né, esse é um universo muito grande também que dá para falar sobre ele de uma forma muito ampla e muito aprofundada também, mas a gente vê aqui como a meditação, né, ela tem todos esses pontos de vista, todos esses aspectos, como ela, por ser uma prática, uma técnica ou um estado que cultiva, né, o equilíbrio aí, a concentração, a atenção, né? E faz essa restauração do sistema, tanto em nível mental subjetivo, emocional, né? De retornar ali àquele estado base, e também fisiológico, é muito poderoso, né? É muito efetivo para as nossas vidas e é onde não somente eu na minha vida pessoal, mas, né, os meus pacientes e tudo que eu hoje, dentro desses 5 anos, aí venho trabalhando com a meditação, realmente, né, vejo e constato o quanto isso traz de transformação, de mudança, de apoiar processos difíceis, né, mas é isso, de ser né, de modificar a nossa visão sobre nós mesmos, sobre como a nossa própria mente ela pode ser um remédio para ela mesma, para as doenças que ela gerou, que o mundo gerou para ela e que a gente vem reproduzindo, né, à medida em que a gente vive o que é esse mundo estranho e ao mesmo tempo que muito belo, mas também, né, muito corrompido traz, né? Então o remédio está dentro, né? Ele pode ser complementado com outras coisas, mas o fundamento é este estado interno, essa regulação, né? Isso pode ser feito, tá bom? Então agradeço, né, a atenção aqui para quem está por aqui, para quem ficou, né, até aqui, e é isso. Fico aberto também muito a, né, comentários, a contato, né, e dúvidas que tenham,
tá bom? Fico muito feliz de estar aqui compartilhando algo que vai para além de um estudo, né? É algo que realmente transformou minha vida da água para o vinho, de um lugar muito difícil para um lugar que, sabe, é possível viver no mundo hoje, é possível a gente, mesmo estando no fundo do poço, encontrar vias para que esse fundo do poço, ele na verdade se torne sabe, o trampolim, assim, né, para a gente conseguir, né, aquela coisa que quanto mais profundo, mais alto também vai. Isso é possível, não é só metafórico, não é só filosófico, é possível praticar, certo? Então, agradeço e dúvidas também sobre meditação, né? Quem tiver, estamos aí, estou aqui.